Quero falar hoje com vocês sobre um apóstolo que foi um dos 12 de Jesus. E ele andou 3 anos com Jesus, só que ele não teve raízes muito profundas. Como o tema hoje é Criando Raízes, eu vou falar de um apóstolo que não teve raízes profundas. Pelo menos é o que eu penso. Vamos ver se vocês vão chegar a essa conclusão também. Vou contar um pouco da história dele, para você ir acompanhando, ver se faz sentido para você. Vocês já imaginam quem seria esse apóstolo? Um desses 12? Não precisa falar. Mas sei que eu estou pensando no Judas. Eu acho, pelo menos a grande maioria. Vou falar do Pedro. O Pedrão, porque o Pedrão é faixa, né? Então, para mim, o Pedro, ele não teve umas raízes muito profundas. Mas quem sabe no final ele possa ter conseguido aprofundar suas raízes. Eu quero ler onde é que começa essa história de Jesus e Pedro, os discípulos. Quero te convidar para abrir em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 4, o versículo 18 e 19. Você possa procurar aí na sua Bíblia, no seu celular. Aqui começa a jornada de Jesus e os seus discípulos. Todos acharam? Amém? Misericórdia? Quem achou, diz aí um sinal aí. Eu achei. Opa, que legal. A maioria aí achou. Então, vamos ler. Mateus 4, 18 e 19, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus disse para Pedro que ele ia ser um pescador de homem, que ele ia ser, não mais pescar peixe agora, e agora o negócio dele era outro, ia ser pescador de homens. Então, vou relembrar algumas coisas que a grande maioria talvez já conheça, e aqueles que não conhecem vão ficar sabendo. Jesus começa a sua caminhada pregando na Galileia, por todos os lugares da Galileia. Depois Jesus começa a dar alguns sermões, o Sermão do Monte, muito famoso. Jesus começa a falar para os discípulos que eles são o sal da terra, a luz do mundo. Jesus vai dando várias diretivas, como diz meu pastor, e vai fazendo alguns milagres. Tem uma coisa que Jesus fala para os discípulos que é bem bacana, que ele fala assim, no dia da vingança, e a gente já ouviu quando era criança, pelo menos quem foi criado na igreja, que diz assim: é verdade que está na Bíblia lá que se te der um tapa na cara, tu oferece o outro lado? Quem foi criado na igreja ouviu muito disso. Ou então assim, se andar 1 milha, vai e caminha 2. Está ali, Pedro ouvindo tudo isso, e os demais discípulos também. Jesus já tinha ensinado a oração no Pai Nosso, ensinou a oração no Pai Nosso. Jesus ensinou a jejuar. Então os discípulos eles estavam sendo bem ensinados. Jesus curou leprosos, curou cegos. E Jesus, aqui que eu acho que foi o problema do Pedro. Jesus curou a sogra dele. Jesus curou a sogra dele. Eu acho que o Pedro daqui para frente, o Pedro estava indo bem, mas o Pedrão aqui eu acho que ficou meio chateado com Jesus por ter curado a sogra dele. Apesar que a minha é uma bênção, não sei a de vocês, mas está tudo certo. E tem até uma passagem que Pedro anda sobre as águas, Então, Pedro não tinha raiz, mas andou até sobre as águas. Pelo menos para mim, ele não tinha umas raízes muito profundas. E antes de Jesus ele ser morto, como ele já tinha falado, de ser crucificado, ele veio para isso, o propósito de Jesus era esse. Ele fez uma ceia com os seus discípulos, os seus 12 discípulos, e ali ele falou: um de vocês vai me trair. Dá uma olhadinha aqui para mim não cair também. Um de vocês vai me trair. E depois na sequência já falou: Pedrão, hoje mesmo, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes vai me negar. Pedro enlouqueceu, Pedrão, você está louco, mestre? Está louco? Como assim? Está usando alguma coisa estragada, bebeu um vinho estragado aí, usou alguma erva diferente? Não tem isso não. Aqui é faixa. Aqui é até a morte. Se precisar, eu morro contigo.
jamais te negarei, jamais, não tem esse negócio aqui. Mas Jesus disse, não, é hoje mesmo, antes que o galo cante. E aí Jesus na sequência sai para orar no Getsemane, e ali leva Pedro, mais alguns discípulos. Na sequência o Judas vem, beija Jesus para identificar que ele era Jesus, né? E os soldados vieram para pegar Jesus. E ali a Bíblia fala que um dos discípulos puxou da espada e deu-lhe uma espadada no servo aqui do sumo sacerdote. Só que o servo era meio rápido, ou o Pedro era meio ruim, quer dizer, não diz que é o Pedro, mas os historiadores dizem que é provável que seja o Pedro, até pelo temperamento dele, né? Uma pessoa bem enérgica, bem sanguinona. Então ele deu uma espadada, mas o Malco aqui, ó, só na orelhinha. Aí os homens botaram a mão em Jesus, e o Pedro e os demais, ó, vazaram. Vazaram, deixaram o mestre ali sozinho. Então Jesus, ele é preso, ele é crucificado, ele é condenado, ele é tudo, a história que vocês já conhecem de Jesus, carrega a sua própria cruz, né, e é crucificado. E só que os discípulos já sabiam que ele ia voltar, que ele ia ressuscitar, né? E claro que depois de 3 dias os discípulos iam lá olhar, em algum momento, a cova que Jesus tinha sido enterrado ali, o sepulcro, para ver se realmente Jesus ia estar ali ou não ia estar, né? Pelo menos curiosidade eles tinham. Só que não foi eles que foram lá ver se Jesus estava lá ou não. Sabe quem que foi? As mulheres são curiosas, né? Os discípulos estavam que estavam apertadinho, mas a Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro onde Jesus estava, chegaram lá e, opa, que isso? Que esse clarão branco aí? Tinha um anjo lá e o anjo falou para elas, não se preocupe, se acalmem, mas Jesus não está aqui, ele já ressuscitou e assim, ó, vai e avisa os discípulos e também avisa a Pedro. Está começando a melhorar para o Pedro, né? Jesus não queria deixar Pedro de fora disso. Então elas saíram correndo, falaram com os discípulos, ninguém acreditou, e a coisa continua. E Jesus realmente começa a aparecer, porque Jesus ficou 40 dias após a sua ressurreição aqui na terra, e ele ficou ensinando, ficou dando alguns conselhos para os discípulos, dando alguns ensinamentos nesses 40 dias. E uma das vezes que Jesus apareceu para os discípulos foi no mar. E adivinha o que os discípulos estavam fazendo? Pregando a palavra de Jesus? Estavam pescando. Sabe quem levou eles para pescar? Adivinha? Adivinhar não pode, né? Mas assim, tem um discernimento no Espírito. Pedrão, ó, abandonou Jesus, não foi ver se ele tinha ressuscitado ou não, e ainda por cima foi pescar e influenciou mais uma meia dúzia para ir com ele. Aí quando eles viram que era Jesus na beira da areia, lá na beira da praia, o Pedro saiu correndo, né, porque Pedro tinha um sentimento de culpa muito grande. Ele negou, né, Jesus após ter andado 3 anos com ele. E aí veio todos os discípulos, e ali Jesus começa um tratamento de choque com Pedro, né, um processo de restauração. Em João 21:7, fala que Jesus aparece, né, para os discípulos, e na sequência do 21:15, 16, 17, fala que Jesus restaura Pedro. É aquela parte onde nós todos já ouvimos falar, né, que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro se aborreceu, mestre, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te neguei, tu sabe que eu fugi, sabe que eu me envergonhei, sabe que eu ainda fui pescar e levei mais uma meia dúzia, então tu sabe de todas as coisas, mestre. Não adianta, não tem nada que eu fale aqui que vai justificar o que eu fiz. Pedro estava muito arrasado. Pedro realmente ele estava arrasado, né? Estava muito ferido com ele mesmo. Ele mesmo se culpava por aquilo, tinha um sentimento de culpa muito grande. Mas aí Jesus fala para ele algo que eu gosto bastante, que ele disse que Pedro seria a pedra que edificaria toda a igreja, né? Isso está na Bíblia, Mateus 16:18, eu vou ler para você, que fala assim,
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, aqui antes de Jesus morrer, Pedro, ele andava com Jesus, ele ouvia os sermões de Jesus, as parábolas de Jesus, ele via Jesus curando, e não tinha como ele não ver que tudo aquilo ali era real. Só que ele estava só observando, só aprendendo, e ele não colocou em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Até porque tinha algumas coisinhas a mais para acontecer, mas ele também não precisava ter negado Jesus, fugido e tudo mais. Mas ele só ouvia falar de Jesus. E quando Jesus morreu, que Jesus veio, ficou 40 dias ensinando ele e os demais discípulos, ali o Pedro realmente cravou as suas raízes. Ele começou realmente a deixar as raízes dele crescer em Deus. Ele foi restaurado, foi curado, e ele foi realmente essa pedra que edificou essa igreja. Ele fez algumas coisas que antes ele não fez. Ele teve medo de uma mulher, teve medo de outra coisa lá, e medo de outra coisa lá, que negou Jesus 3 vezes, né? Mas aqui, apesar de ter andado 3 anos com Jesus e não ter coragem de não negar, ele acabou negando, né? Ele apenas 40 dias, em 40 dias ele foi transformado, ele teve realmente um encontro com Jesus que transformou a vida dele. Começa pela sua restauração, né? Após ele ser restaurado, Jesus disse, eu vou subir, e vocês esperem por mim lá no local, e lá vai descer sobre vocês o Espírito Santo, aquele que vai consolar, aquele que vai ajudar vocês nessa jornada que vocês vão enfrentar por esse período de tempo. Então ali Jesus, Pedro, estão reunidos no local, e realmente o Espírito Santo veio sobre a vida deles, sobre aquelas pessoas que lá estavam, e foi língua repartida, foi fogo, foi trovão, foi terremoto, foi uma loucura, era o Espírito Santo. E aí todo mundo viu aquele barulho todo ali, e vieram, tinha gente de todas as raças lá, tinha gente do Caveirazinho, tinha gente da Vila São José, tinha gente do Haiti, da Chechênia, Estados Unidos, era hebreu, era judeu, era tudo misturado naquela gentarada lá. E o Pedro já sai lá de dentro a pau, né? Já imagina ali o Pedrão. Chegou lá, deu de cara aquela turma, um já chamando que eles estavam bêbados, o outro dizendo que eles estavam loucos, mas eles estavam falando nas línguas das pessoas que ali estavam. E sabe, o Pedro que fugiu lá atrás, que negou, que fez as suas coisinhas ali que desagradaram a Jesus, naquela mesma hora ele não pensou 2 vezes. A Bíblia fala que quase 3.000 pessoas se converteram. Eu imagino se quase 3.000 se converteram, tinha no mínimo umas 5.000 lá, né? Vamos dizer que 50% o Pedrão convenceu pelo poder do Espírito Santo, eu acho que já é um bom número, né? Então pensa, quase 3.000 pessoas se converteram a Jesus, Pedro não teve medo, Pedro vai no Sinédrio, prega no Sinédrio, Pedro dá discurso no templo, o Pedro foi preso com o João, depois ele e os apóstolos faziam muitos milagres que revoltou os sacerdotes da época, os fariseus, os religiosos da época, e Pedro não parava junto com os apóstolos, até que foram presos todos eles ali foram presos, e quando eles estavam lá presos, o sumo sacerdote queria matar, naquela época apedrejamento na certa, né? Queria matar eles, queria dar um jeito para acabar com aquela falsa doutrina, como eles diziam, o falso caminho. E aí eles ficaram ali discutindo e tal, e o Pedro disse, eu não vou parar de falar. Pedro pulou na frente e já falou de novo, né? O Pedrão era ninja. Não vou parar de falar de Jesus, eu não quero nem saber o que vocês pensam, e digo mais, eu prefiro obedecer a lei de Deus do que a lei dos homens. Quer me matar, me mata. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas Deus é Deus, Jesus estava no comando de todas as coisas, usou um tal de Gamaliel lá, que era o mestre da lei da época, e disse, peraí pessoal, calma, se assentem, tira esses apóstolos daqui, guarda eles lá um pouquinho, deixa eu falar aqui com vocês. Já teve uns 2, 3 aí antes desse tal de Jesus, um levou uns 400 atrás, outro levou mais um monte, outro levou mais outro pouco, só que assim, quando eles morreram, se acabou. Deixa eu dizer uma coisa, se esses homens estão pregando algo que é falso, vai se acabar, não se preocupem. Agora, se for de Deus, por outro lado, se for algo de Deus, não adianta nós querer caçar eles, proibir eles, porque se for de Deus não tem como nós lutar contra Deus.
conseguiu convencer ali o pessoal, deram uma sova nos 12, soltaram eles, mas não adiantou. No outro dia eles estavam pregando de novo na cidade. Então, Pedro, assim, ele, sem raízes no começo, 3 anos, não adiantou de nada. Só ouvia, nada, mais 40 dias. Deu uma transformação tremenda. Ele realmente começou a ter raízes profundas em Jesus. O que mais que ele teve aqui? Ele realmente se deixou, depois de ter realmente um encontro com Deus, se imergir em algo que ele não conhecia como antes. Quando o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, ele realmente foi transformado, foi uma outra pessoa, e ele não teve mais medo, porque todos os lugares que ele esteve pregando, a grande maioria dele, ele ia ser morto. Mas antes ele ficou com medo lá, uma mulher perguntou para ele se ele era daquela mesma turma lá de Jesus, ele disse, não, nunca vi, Deus o livre, capaz. O mesmo Pedro que tentou cortar a cabeça do cara lá. Uma hora ele tenta cortar, outra hora diz que não é ele, então ele era, assim, fraquinho de raiz. Mas quando ele cravou as raízes e começou a realmente se deixar ser usado por Deus, ele foi uma outra pessoa. E eu quero te perguntar nessa noite, quais são as raízes que estão penetrando na terra? Né? Onde estão as tuas raízes? Onde estão as nossas raízes? No que elas estão firmadas? Elas são igual Pedro, 3 anos e nada? Ou elas estão já no processo de 40 dias e realmente se entregando por completo para Deus? Antes do Pedro, quando Pedro, na verdade, negou, ele se afastou realmente, e ele foi pescar, ele nega Jesus, ele precisava ser restaurado, sabe? E com certeza, restaurar não é botar uma colinha, botar um papelzinho. Quando vai se restaurar algo, tu tem que ir lá no original. Tu tem que pegar e ir lá no original para ver exatamente como é que era e fazer exatamente igual. Quando se veja falar que uma pintura foi restaurada, uma foto foi restaurada, não é algo que foi olhado outro e feito parecido. Não, eles vão lá no original e olham e fazem perfeitamente igual, que é considerada restaurada, é considerada originalmente, como se tivesse voltado a ser aquilo que nasceu para ser. E o Pedro, após ser restaurado, ele voltou a ser o Pedro, que Jesus falou para ele, que ele ia ser a pedra que edificaria a igreja, que fez com que a igreja chegasse no Brasil, em todos os lugares da terra. Quando Pedro, ele parou de cortar cabeça, de tentar cortar cabeças, né, e ele realmente deixou ser usado por Deus, ele começou a cumprir o propósito dele. Quando ele parou de querer matar a causa e querer morrer pela causa, aí a coisa mudou. Aí ele foi esse Pedro corajoso, destemido, valente. Então, que a gente possa olhar onde é que estão as nossas raízes, como elas estão. Se Pedro andou com Jesus e teve suas dificuldades, vamos dizer assim, imagina nós, quem somos nós? Cada um de nós já passou por suas lutas, suas aflições. O Regi hoje mesmo, né, Regi? Passou por uma. Então, eu quero contar um testemunho bem rapidinho meu, e depois eu quero fazer uma oração, já encerrando. Quando eu voltei para Jesus, eu fui criado na igreja de família cristã, até os meus 20 anos mais ou menos, e ali dei uma passeada pelo mundão, né, cachaçada, mulherada. Eu ouvia o meu pai desde novo, que ele era muito namorador, mas naquela época era pegar na mão, já estava namorando, né, ou só olhar já estava namorando. Mas eu cresci ouvindo aquilo dali, ouvindo que ele casou com 27 anos, que ele era do cara e tal, eu achava lindo, tá ligado? E que coisa boa, né, de se espelhar. Mas eu achava aquilo massa, e eu cresci ouvindo aquilo dele, do meu tio, também casou nessa idade mais ou menos. Então eu achava que aquilo era fantástico. Eu também quero aproveitar bastante, né? Fui criado numa outra igreja mais tradicional. E tipo assim, namorar estava tudo certo, né? Estava tudo legal, não tinha problema aí nas festas. Qual era a palavra, meu filho?
não assisti nada. Davi e o Golias, Davi matou o Golias, de vez em quando o Golias matava o Davi, mas estava tudo certo. Só dizia assim porque eu nem entrava na igreja, estava na rua, né, nas festas, nos congressos que tinha. E aí eu fiquei um bom tempo assim, longe de Deus, sempre com muito medo, muito temor, mas sem nenhuma vergonha na cara, porque se tivesse, vinha para Jesus novamente. Mas enfim, passou-se alguns anos, eu voltei para Jesus, graças a Deus, me livrou de algumas coisas, e eu voltei com aquele sangue nos olhos, tá ligado? Eu voltei assim, as velhas obras, né, ou as novas obras, e tava muito massa assim. Só que eu sempre sentia algo que parecia que tinha algo que ainda precisava ser feito. Criado na igreja, restaurado com Deus e tudo mais, e não sabia o que era. Até que um dia eu estava lendo um livro do Benihim, e lá falava que a pessoa, ela já tinha também se convertido e tudo mais, mas ela tinha um peso, e ela pediu para Deus tirar aquele peso, porque todo o pecado que ela fez, já tinha ido, e que não era para ela ficar se culpando pelo pecado que ela tinha cometido. E eu estava justamente nesse processo. Eu achava que, na minha cabeça assim, eu criei na igreja, eu aprendi tudo na igreja, eu sei, eu tenho experiências com Deus na igreja, eu conheço as histórias da Bíblia, eu tive alguns momentos realmente de encontro com Deus fantásticos, só que como eu saí aquele período, depois eu voltei, eu ficava me culpando, mesmo sem saber. Eu só consegui entender que eu me culpava quando eu li esse livro. E aí eu disse, meu Deus, é isso que eu preciso, e o livro falava, ora por você agora, nesse momento, faça a sua oração aí, e você vai sentir a diferença. Não tive dúvida, naquela mesma hora eu orei, e realmente assim, foi um peso que saiu da minha vida. E quero convidar você para ficar de pé, fazer uma oração, porque quando talvez você está na igreja o tempo todo, e nunca fez grandes coisas erradas, glória a Deus pela tua vida, meu irmão, mas a grande maioria, ou não nasceu num lar cristão, ou se converteu já com uma certa idade, e fez talvez algumas coisas que eu comentei aqui, né, e outras talvez até pior, não sei, cada um passou por o que passou, talvez drogas, talvez homicídios, talvez Maria da Penha, não sei, a vida é sua, cada um sabe de si, e às vezes a gente vem para Deus e a gente continua se sentindo dessa forma, continua, talvez está leve como eu estava bacana, estava num novo processo de crescimento com Deus, mas tinha algo que me segurava. As raízes, elas estavam já se aprofundando, mas ainda faltava algo. É igual o Pedro aqui, ele pisou o pé na bosta e depois ele precisava se restaurar, né, ser restaurado por Jesus. Provavelmente o Pedro aqui, ele se sentiu o cocô da mitinga, do cocô da mosca, da bosta do cavalo, né? Em outras palavras, ninguém, assim, porque não tinha mais onde mas ele foi restaurado, sabe? E eu também, eu lembro muito bem disso, que quando eu orei e pedi para Deus tirar aquele peso de mim, aquele peso saiu. Então eu quero orar com você. A oração não está na minha, o poder da oração não está em mim que vai orar, está naquele que vai ouvir. Então quero convidar que você realmente bote a mão no seu coração, que você possa fazer uma oração sincera, se é que você precisa talvez tirar esse peso que por tanto tempo te pesou, talvez hoje esteja mais leve, mas ainda está aí dentro de você, talvez você nem saiba disso, como eu também não sabia, talvez você fez coisas que assim, na sua cabeça não tem, por que eu vou fazer isso, por que eu traí a minha esposa, por que eu gostava de pornografia, fiquei tanto tempo perdido nisso, por que eu roubei o meu patrão, por quê, e não para do porquê, sabe? E hoje você está num novo mundo, um novo tempo para a sua vida. Jesus falou que as coisas velhas ficaram para trás, e quando Ele nos perdoa, Ele joga tudo no mar do esquecimento, e o diabo, ele é muito sujo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, como está lá em João 8,44, e ele vai ficar sempre nos jogando umas setas, alguns dardos, para nos fazer sentir culpado, para que a gente possa não cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Se o Pedro não tivesse vindo a pau ali para se restaurar com Jesus, ele não teria sido o cara que edificou a igreja nessa terra, onde nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Jesus queria usar Pedro e continuou usando Pedro, e Deus quer usar você, quer usar eu, quer usar nós, para nós ganhar essa cidade de Araranguá, para que a gente possa ser uma igreja forte, relevante nesse lugar,
Nós precisamos nos livrar das coisas velhas. As coisas velhas ficam para trás, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E vamos avançar para o alvo. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas apenas para o alto, para Jesus.